Alexandre Santos, né, engenheiro e escritor, com o tema O Alcance da Palavra. Por favor, Alexandre. Bom dia. Inicialmente, eu quero agradecer muito o convite que me foi feito para proferir essa palestra de hoje. Quando eu quero fazer um registro que semana retrasada, foi semana passada, o Jalmi já tinha me feito esse convite. E no turbilhão das comunicações que a gente recebe, eu perdi a comunicação e fiquei sem dar resposta. E essa semana, ao longo dessa semana, eu pedi desculpas a Jalmi por não ter dado resposta semana passada e, mais uma vez, eu reitero essas desculpas. Eu não acho... Enfim, eu costumo dar resposta a todas as comunicações que me chegam, especialmente das pessoas importantes, entre as quais está o nosso queridíssimo Jalmi. Então, mais uma vez, Jalmi, me perdoe aquela falha da semana passada. E essa semana, quando o Jalmi me falou desse convite, eu fiquei muito orgulhoso, mas muito orgulhoso mesmo. Acho que falar para um grupo como esse nosso é uma honra muito grande. Dificilmente se consegue reunir um conjunto tão perspicaz, de formação tão elaborada e de preocupações tão especiais como a do nosso grupo. Inicialmente, eu pensei em dois temas. Um tema seria a beleza das obras de engenharia, que seria uma palestra que, de alguma forma, complementaria, daria sequência àquela minha palestra inicial, quando eu falei que engenharia era uma arte. E nessa palestra que eu pensei em fazer sobre a beleza das obras de engenharia, então faria uma abordagem sobre a estética. Né? A gente pensa sempre na engenharia como o aspecto da lógica, mas a engenharia guarda uma estética que é muito própria dela e faz com que as obras de engenharia sejam extremamente bonitas. Seja quando você estabelece a estética a partir de critérios de dificuldade, enfim, até mesmo de beleza. Mas aí o fato é que, pensando direitinho, eu achei que deveria falar sobre a palavra. E quando eu conversei com o Jalmi, eu já estava mais ou menos com a cabeça feita de falar sobre a palavra. E o interessante é que, a despeito do nosso grupo ter a preocupação maior do grupo, seja com relação às pesquisas psicobiofísicas e à força da mente, o fato é que entre nós temos muitos escritores. Eu não posso esquecer jamais do dia que eu visitei o Walter Rosa Borges, para pedir a ele o voto para a Academia de Letras e Artes do Nordeste. E eu tive a honra de receber o voto do Walter. E Walter participa da Academia de Letras e Artes do Nordeste na condição de poeta. É um grande poeta e um grande escritor. E aí nós vemos também Guaraci, que tem um pé na arte muito grande, é um grande cantor. Nós temos diversos escritores aqui no nosso grupo. E aí eu fiquei animado em falar sobre a palavra. Porque a palavra, e eu vou falar sobre a palavra do ponto de vista da escrita. Né? Eu poderia falar a palavra do ponto de vista de qualquer linguagem artística. Né? E eu vou falar da palavra enquanto linguagem escrita. A palavra, ela nada mais é do que um código. É um código que associa alguns símbolos a um certo significado. E ao fazer isso, ela facilita a comunicação, facilita a linguagem. Então, você tem, por exemplo, palavras que, num certo idioma, significam uma coisa e sempre significa aquilo naquele idioma. Existem outras palavras que têm significados múltiplos. E na língua portuguesa, a gente costuma falar, por exemplo, sempre a gente recorre para a palavra como manga, que tem diversos significados. Mas o fato é que, de modo geral, a palavra ela tem uma simbologia gráfica ou sonora, e a ela se corresponde um significado. Acontece que o uso da palavra é feito de diversas formas, incluindo diversos profissionais. Eu vou citar, basicamente, 3 profissionais que fazem da palavra um instrumento regular de trabalho. Eu vou citar os escritores, vou citar os jornalistas e vou citar os publicitários.
né? E a partir disso, a gente vai fazer algumas considerações sobre a escrita criativa. Na sequência, a gente vai falar algumas considerações sobre a ficção e a realidade. Basicamente, vai ser esse o roteiro que eu vou seguir nessa nossa conversa. E ao final do encontro, quem tiver mais interesse em tomar conhecimento dessas coisas que eu vou falar, eu poderia disponibilizar alguns textos que eu já publiquei sobre esse assunto. Então, inicialmente, vamos falar da palavra usada pelos jornalistas, né? O jornalista, que é um escritor, ele faz da palavra um instrumento de trabalho, né? O jornalista, ele usa a palavra para descrever um fato, né? O jornalista, ele usa a palavra para escrever fatos. Então, nesse caso, não cabe, por exemplo, aquilo que se chama de escrita criativa, porque o jornalista ele não pode criar. Ele pode usar a palavra de uma forma bonita, ele pode fazer da notícia um poema, ele pode escrever a palavra em verso, em rima, tudo, mas ele não pode inventar. Quando ele inventa, ele cai no vasto campo das mentiras. E a mentira não cabe no jornalismo. Quem usa mentira no jornalismo, ele está sendo, no mínimo, desonesto com quem está lendo e achando que é verdade. Imagine, por exemplo, que a gente fosse pegar o jornal do dia a dia e fosse ler sempre o jornalista que faz invenções. A gente não teria a menor condição, não teria a menor credibilidade. Aquele jornal não seria comprado jamais por a gente, porque a gente não ia ter confiança naquele jornal. Então, no caso do jornalismo, a palavra ela tem que ser guiada pela realidade. E, mais uma vez, eu faço um registro de que é muito difícil, no mundo e na vida, a gente fazer uma diferença clara entre o que é realidade e o que é ficção. Mas isso a gente vai deixar para um outro momento dessa nossa conversa. Então, nesse momento, então, eu quero deixar muito claro, destacar, que é muito complicado para o jornalista ele querer usar a escrita criativa. Ele não pode criar, ele tem que se ater a fatos. Senão ele cai no campo das fake news, e o jornalista que regularmente usa de fake news, ele perde a credibilidade e não vai ser jamais respeitado enquanto jornalista. Evidentemente que ele pode aqui ou ali se enganar, e nem sempre aquele que transmite uma mentira é mentiroso. Eventualmente o cara transmite uma mentira achando que é verdade, e nesse caso ele não mente, ele simplesmente ele não teve o cuidado de checar uma fonte. Um outro tipo de uso da palavra é aquela que é usada pelos publicitários. E aí a palavra já tem outro significado, já tem outro sabor, porque ela tem a serviço do marketing, seja o marketing positivo, seja o marketing negativo. No marketing positivo, que a gente conhece mais, a propaganda procura destacar aspectos positivos de alguma coisa. Por exemplo, eu quero dizer que o headphone de Guaraci é o melhor. Eu digo é o melhor porque ele faz com que ele é bonito, ele encaixa bem na cabeça, ele faz uma filtragem de sons, e eu começo a dizer coisas. Mas, mesmo assim, o uso da palavra está sujeito a alguns aspectos éticos, para não cair no campo da propaganda enganosa. A propaganda enganosa é o fato, por exemplo, de você comprar um carro, o carro é anunciado como sendo um carro que faz de 0 a 100 quilômetros em 1 segundo, e você compra o carro e depois descobre que aquele carro não é assim. Então, eu uso da palavra de forma enganosa. Então, você vê, nós já vimos 2 casos do uso da palavra segundo alguns aspectos. Um é no caso do jornalismo, que ele tem que estar feito à realidade. Pouco importa se ela é dura ou se ela é crua, mas é a realidade. Quando o jornalista começa a mostrar somente um lado da notícia, eventualmente ele cai no campo da propaganda. Não é? Por exemplo, os assessores de imprensa, no fundo, eles não fazem jornalismo, eles fazem propaganda. Não é? Eles não dizem tudo, dizem somente um pedaço. Evidentemente, nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, é muito difícil a gente distinguir entre o que é jornalismo, o que é publicidade e mesmo o que é escrita criativa, o que é a ficção. Então, nós vimos
a palavra em dois campos. Nós vamos agora conversar sobre a palavra no campo específico dos escritores. E o escritor, aquele que faz da palavra um método de escrita de arte, esse está completamente livre de qualquer tipo de restrição. A escrita criativa, ele está muito associado ao campo da ficção. Então, ele não tem nenhum compromisso com a verdade, nenhum compromisso com aquilo que existe, nenhum compromisso com as qualidades. Ele pode usar a palavra do jeito que ele quiser. Não é à toa que uma boa parte dos livros, eu me refiro a livros de ficção, livros de literatura artística, eles fazem a abertura dos textos, fazendo uma ressalva que este texto sei lá, não é verdade, os personagens são inventados, enfim, eles fazem algumas referências, porque eles estão livres para fazer qualquer coisa. Evidentemente, aí eu faço algumas ressalvas. José Américo de Almeida, que foi um dos principais escritores do Brasil, no meu modo de pensar, ele dizia claramente que, dizia um negócio interessante, existem diversas formas de contar uma verdade, e talvez a mais eficaz seja aquela que tem forma de mentira. Ou seja, o cara contava uma verdade, dizendo como se fosse uma mentira, mas no final era uma verdade. Isso é uma coisa muito... Eventualmente, você vê um filme, é um filme que é apresentado como sendo um filme de ficção, mas você, no final, você começa a ver que aquela ficção está servindo a alguém. Não é à toa que muitos filmes de ficção são censurados por alguns regimes autoritários. É interessante isso. Mas o fato é que a palavra usada pelo escritor de literatura artística, ela não guarda nenhum compromisso com a verdade. Então, isso é fundamental. Agora, a gente começa a chegar nesse ponto e começa a fazer uma pergunta. Mas o que é verdade e o que é mentira? Muitos autores dizem que verdade e ficção são lados de uma mesma moeda. O limiar entre a verdade e a ficção é muito tênue em alguns casos. A não ser aquele, quer dizer, eu tive na minha casa uma empregada, Zezé, e Zezé ela era uma mentirosa compulsiva. Ela mentia por mentir, né? Ela mentia por mentir. Outro dia eu vi um documentário, quando se entrevistou, era um documentário, e o apresentador insistiu na pergunta, fez uma pergunta, e a moça foi ganhando confiança, ela era uma prostituta, foi ganhando confiança, e lá pelas tantas ela disse que mentia muito, era muito mentirosa. E aí o entrevistador fez, mas você está mentindo agora? Você já mentiu nessa entrevista? Ela riu um pouco e disse, não, nessa entrevista não, mas eu menti ontem, quando disse que talvez não quisesse fazer a entrevista de hoje. Quer dizer, existe uma questão da mentira e da verdade, é muito tênue. A gente nem sabe quando é verdade e quando é mentira. E mais ainda, às vezes, a verdade, ela depende de alguns conceitos, ela depende de algumas observações, de algumas aceitações da comunidade como um todo. Então, eventualmente, o médico, estou vendo aqui Molina, e a família fala, mas como é que está fulano, o paciente? E o médico diz, olha, ele está com sinais vitais normais. E a forma como as pessoas compreendem aquela informação dá margem a que, por exemplo, mentiras, e eu vou usar as palavras aspas, né? Não, fulaninho disse, não, o médico disse que está melhorando. Não, o médico disse que está com sinais vitais normais. E o que significa isso? Significa que ele está respirando, que ele está com o coração batendo. Isso não é nem melhor nem pior. Quer dizer, a interpretação daquela informação, que redunda em informações distintas, diversas, não pode ser taxadas de mentira, nem de verdade, porque tem uma base. Mas a depender do olhar, aquilo vai ser uma mentira ou vai ser uma verdade. Onde está fulano? Por exemplo, nós estamos aqui vendo o César na fila lá do Geraldão. Né?
E alguém pode dizer, mas... e ele está participando da reunião? Ele diz, não, estou aqui numa reunião. Eu disse, não, você não está na reunião, porque eu estou vendo você, está no Geraldão. E ele está no Geraldão e participa de uma reunião. Ou seja, o limiar entre verdade e mentira é muito tênue, muito tênue. Isso é uma coisa fundamental para que a gente possa compreender algumas coisas. Nós conversamos há poucos instantes e sobre o que acontece no mundo hoje. E, por exemplo, algumas pessoas dizem coisas que para uns grupos é mentira, e elas dizem, vamos dizer assim, elas, em nome da liberdade, elas dão informações que nem sempre correspondem com a verdade para alguns grupos, mas para outros correspondem como verdade. Então, eu quero dizer com isso que a diferença entre mentira e verdade depende muito de quem está ouvindo e de quem está falando. Basicamente, a mentira é aquela palavra que é dita por alguém e ele sabe que ela não corresponde com a verdade. Então, por exemplo, aquele marido traidor que diz à esposa que foi jogar futebol e quando ele foi, na realidade, para uma farra, aquilo é uma mentira. Ele sabe que está usando a palavra de forma equivocada. Mas, quando ele não sabe, aquilo não é uma mentira. E mais ainda, quando a esposa acredita no marido, mesmo ele tendo mentido, ela pode ser agente de uma mentira. Onde está o seu marido? E ela responde, ele está jogando futebol. E alguém sabe que o marido está na farra. A pergunta é, a esposa que transmitiu a informação que de boa fé e que chegou a ela errada, equivocada, ela estará mentindo? A resposta é não. Então, a questão da mentira e da mentira e da verdade, ou da mentira e da ficção, da ficção e da verdade, enfim, esse emaranhado de coisas, permite com que a gente faça muitas ilações. E, na maior parte das coisas, isso reflete na palavra. Que palavra, como vamos transmitir essa palavra? Agora, tudo isso se complica àqueles que assistiram o filme Matrix, né? Quando diz que tudo é uma mentira, né? Que nós somos parte de um programa de computador. Então, se isso é verdade, é que não existe mais verdade. Mais ainda, há um tempo atrás, eu participei de um encontro literário e se discutia sobre o tema dessa mesa que eu participei era justamente ficção e verdade. E um dos palestrantes, e tinha formação de engenheiro, a formação dele na área de engenharia, e ele começou a falar dos vazios que existem no mundo, né? Considerou lá um átomo, considerou o núcleo, a distância entre o núcleo e as órbitas, e no final ele provou que o mundo era um grande vazio, né? Que o vazio entre os átomos se refletia no vazio entre as moléculas, que por sua vez se refletia entre as substâncias, e no final o mundo era um grande vazio. Ele disse, tem cabimento falar entre verdade e mentira quando estamos diante de um vazio? Aquilo me impressionou bastante. Faz muito tempo isso, faz muito tempo. E de lá para cá eu venho cada vez mais me preocupando e fazendo perguntas entre o que é verdade e o que é mentira, se estamos vivendo um mundo real ou um mundo irreal. E nisso tudo, onde é que cabe a palavra? Porque percebam, a forma como nós nos comunicamos é através de palavras. Evidentemente, eu estou falando de pessoas que falam o mesmo idioma. Não adianta a gente falar isso para quem está conversando em russo ou em alemão, tá certo? Que a gente vai falar, o outro não vai entender, e aí a gente entra no outro campo de preocupação. Mas entre pessoas que compreendem as mesmas palavras, elas podem usar as mesmas palavras para dizer coisas diferentes. Há um tempo atrás, eu ouvi uma entrevista, uma gravação de uma comunidade carcerária. Era um preso conversando pelo telefone com outra pessoa que estava no mundo externo da prisão,
E ali ele estava dando a ordem, ou se era para matar alguém, não sei para quê. Era uma coisa ruim, uma coisa do mal. E eu lembro que o diálogo entre as duas pessoas, ela era acompanhada por uma uma transcrição, uma transcrição. E aquela transcrição, no fundo, fazia também a tradução, porque, a despeito de ambas as pessoas conversarem em português, o uso das palavras as palavras eram usadas de forma diferente. Então, não só havia muita gíria, e a gíria é uma evolução a gíria é uma evolução da palavra, da língua, não tem nenhum problema isso, mas ali havia outra coisa, que as palavras eram usadas de forma diferente. Isso é um negócio muito complicado. Depois, eu vi um filme. Esse filme era de uma banda de gospel, e no final, bom, o que eu vou dizer aqui agora, tá certo? Não tem o contexto da palavra, né? Não estou fazendo crítica nem fala da palavra, quero fazer logo essa ressalva para depois ninguém pensar que eu estou fazendo alguma crítica de outra natureza. A cantora, ela falava que tinha apresentado, era cantora de uma banda gospel. Ela tinha feito o show e que depois do show, o contratante, lá ela disse o nome do cavaleiro, tinha abençoado a banda. Abençoado a banda. E tinha que falar com ela para fazer a bênção. E o jornalista insistiu na pergunta, como é que é esse negócio da bênção? E depois de muita insistência, a moça reconheceu, a moça admitiu, a moça transmitiu que a bênção era o pagamento do cachê. Então, o contratante, o empresário, sei lá, tinha procurado a banda para abençoar a banda. E abençoar a banda, o termo bênção, não era o uso que nós costumamos fazer da palavra bênção, era o pagamento. Então, no fundo, com o passar do tempo, é natural que naquele grupo específico, a palavra bênção assuma um outro significado, que pode, inclusive, comprometer o significado das outras coisas. De qualquer forma, né, eu sei que estou dando muitas informações, mas de qualquer forma, o importante é que a gente saiba que a palavra ela é uma manifestação humana. Uma manifestação humana. Ora, se as sociedades evoluem, e evoluir significa mudar, seja para melhor, seja para pior, é natural que a linguagem que ela use, a palavra que ela use, também evolua. Também evolua. Isso não significa que a palavra possa ser violada, seja violada. Ela pode evoluir. Se a gente começa a olhar para trás, nós vamos ver muitas palavras do nosso tempo, que quando nós éramos crianças, elas tinham um significado, e hoje ela tem aquele significado e passou a ter outro também. Outro também. Então, as palavras evoluem. Mas elas não podem ter o significado modificado de forma abrupta para dizer o que elas não significam. Não é à toa, e aí eu olho para o César e para o Walter, que gostam muito desse tema, que a palavra democracia ela é usada por grupos distintos, com significados distintos. Eu lembro que a Alemanha Oriental, que era a Alemanha comunista, e, portanto, no dizer de muitos, era a Alemanha que não era democrática, porque o uso da palavra tinha tornado incompatível democracia e comunismo, mas a República Comunista, a República Oriental, a Alemanha Oriental, o nome era República Democrática Alemã. Lembram disso? E a outra Alemanha, que era a Alemanha Ocidental, tinha outro nome. Ou seja, para a sociedade da Alemanha Oriental, a palavra democracia
se encaixava perfeitamente nos padrões que aquela sociedade admitia. E se ela era democrática, a outra não devia ser. Então, note que a palavra ela está no centro da discussão. E aí, a gente começa a ver, Jomir, um negócio mais interessante ainda, que é não só a palavra, mas também a história. Quem conta a história são os grupos vencedores, não são os grupos perdedores. Então, por exemplo, como nós vencemos a Segunda Guerra Mundial, quando eu digo nós, é o mundo ocidental tal qual nós o conhecemos, né? O mundo ocidental, o mundo democrático, vamos dizer assim. Então, nós vemos que os grandes criminosos de guerra são os perdedores. Não existe um único vencedor que tenha sido julgado em Nuremberg. Eu não lembro de nenhum, pode ser até que tenha, eu não lembro. Mas, por exemplo, o Truman, que ordenou o lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki, quando a guerra já estava definida, não se cogitou em mandá-lo para um tribunal de guerra. O Churchill, que fez o mesmo com Dresden, quando a guerra estava definida, ele mandou destruir Dresden, também não se cogitou. Então, notem que o tratamento que se dá à história é muito parecido com o que se dá à palavra. Você começa a usar a palavra de algum jeito, de forma massiva, e no final você comete uma espécie assim de estelionato da palavra. Você começa a fazer com que a palavra ela tenha significados múltiplos. E nós conversamos, e nós nos entendemos, e nós usamos as palavras, e eventualmente a gente usa as palavras tal qual elas nos foi transmitida, né? E aí a gente começa a chamar fulano de bandido, quando ele não é bandido, a palavra que se aplica talvez seja outra, ou a gente começa a dizer enfim, a gente começa a usar as palavras da forma como alguém quer que nós usemos. E aí vem a força dos meios de comunicação. Os meios de comunicação, eles têm uma capacidade enorme de fazer com que a gente comece a usar uma palavra da forma como ela quer que a gente use. Eu fico imaginando, por exemplo, os meios de comunicação que prestigiam aquela banda que eu falei que a cantora estava sendo abençoada, muito provavelmente, com o passar dos tempos, dos meses, dos anos, as pessoas que a audiência daquela rede de televisão ou de rádio, não sei exatamente como é que é, vai começar a entender que abençoar significa pagar. Eu desconheço se na origem do termo abençoar esteja algum tipo de pagamento. Acho que não. Acho que abençoar é você jogar bênçãos, né? Não sei se eram bênçãos monetárias, mas como bênção. Mas o fato é que a gente começa, então, a gente vê a primeira manipulação da palavra. E a manipulação da palavra, ela é uma coisa muito grave, o que faz com que as pessoas, elas comecem a dizer coisas, eventualmente as pessoas estão dizendo as mesmas coisas, usando as palavras distintas, e alguém diz, mas rapaz, nós dois estamos dizendo a mesma coisa. Não sei se já perceberam isso, que eventualmente as pessoas começam a discutir, e a discussão é somente porque estão usando palavras diferentes, com o mesmo significado. Vejam bem. Então, vamos dizer assim, para a gente poder abrir a discussão, que eu acho que é mais importante do que isso que eu estou falando, é o seguinte, a palavra ela tem um significado. Isso é fundamental. Depois, a palavra, assim como a sociedade, ela evolui ao longo do tempo. Mas a evolução da palavra não pode significar a corrupção do seu significado. A corrupção do seu significado, sob pena de não ser uma evolução, e sim uma manipulação. Isso é fundamental. Uma outra coisa que eu acho que é um ponto central disso que eu estou falando, é que grupos diferentes usam a palavra de forma diferente. Então, jornalistas não podem praticar a escrita criativa, sob pena de serem manipuladores e não jornalistas. Outro ponto que é importante, os publicitários, nós temos que estar avisados que os publicitários eles estão ali para destacar aspectos positivos e não a verdade. E se ele abusa disso,
ele está praticando propaganda enganosa. Ou seja, a palavra ela tem significados e ela tem usos. Agora, quando chega no escritor de escrita vinculada à ficção, aí vale qualquer coisa. Porque a verdade deixa de ser um elemento central. Mas, mesmo assim, nós não podemos deixar de lembrar que existe uma fronteira muito tênue entre o que é verdade e o que é mentira. Isso na vida de modo geral. Bom, eu queria que a gente, enfim, a mensagem central que eu estava falando já foi dada. Eu tenho vários textos sobre esses assuntos que posso passar, eu acho que posso passar para o Jaumir, depois o Jaumir fazer a distribuição de modo geral para as pessoas, e a gente pode conversar um pouco sobre isso. Muito obrigado. Obrigado, né? Dizemos nós a Alexandre, né? Como eu tinha antevido, realmente você trouxe aspectos assim muito diversificados, né, e interdisciplinares da palavra. Eu gostaria que você enviasse esses textos, né, para a gente poder compartilhar, né, um grupo, né, com certeza. Né? E vamos à parte agora das questões, das colocações, das perguntas. E eu estou vendo aqui que Molina, né, já levantou aqui a mão. Eu estou vendo o Guaraci levantou também, César também, Walter, todos, todos, eu não sei agora, todo mundo levantou quem foi a ordem. Eu peguei pela ordem. O primeiro Molina, o segundo com certeza foi Guaraci, e o terceiro eu já não sei mais, se foi César ou o Camilo ou Walter. Mas vamos pela ordem, né? Vamos por partes, né? Como diz aquele famoso inglês, né? Por pedacinhos, né? Por favor, Molina, você que já esteve aí na Inglaterra, né? Vamos por partes. Né? The first things first. A primeira coisa é, primeiro, eu não ia poder vir, porque hoje é o último dia de colocar as notas. Eu sou responsável por regente de 3 disciplinas. E estou enlouquecido há 2 dias para dar essas notas, e hoje é o último dia e eu não vinha. Eu olhei, rapaz, eu vou pensar uma coisa boa. Eu posso me atrasar, estava trabalhando até o final, ouvindo a Alexandre trabalhando um pouco. E, graças a Deus eu tive a honra e o prazer de ouvir as palavras da Alexandre, maravilhosas. Parabéns, Alexandre, verdade fantástica. A arte do vernáculo. Agora, eu queria dar uma contribuição em relação a 2 aspectos que o Alexandre colocou. Um é a questão com um viés médico aí, profissional de saúde. Com a questão da mentira mesmo, do mentiroso compulsivo. Eu convivi na minha vida com alguns mentirosos. Eu demorei muito a identificá-los. Né? Mentirosos compulsivos. E pessoas próximas. E fiquei muito magoado quando eu descobri que eram mentirosos compulsivos. E depois eu descobri, mais recentemente, não tem mais de 10 anos, ou talvez um pouco menos, que o mentiroso compulsivo, tá, ele é digno de acolhimento, tá, porque ele vai desenvolvendo uma área do cérebro que eu não sabia, conforme ele vai mentindo, que passa a dominá-lo. Tá? E ele mente compulsivamente sem controle. E chega um momento que ele acredita nas suas mentiras. Né? Isso é realmente impressionante, porque pelo menos 4 pessoas que eu convivi, tá? Elas vivem absolutamente da mentira, e é difícil, outra característica médica, que ele vai aperfeiçoando a mentira de tal forma que você fica muito mais difícil você pegar as contradições e perceber que ele está mentindo, porque ela é muito bem feita. Ela é muito bem feita e ele vive aquilo. Né? Esse era um aspecto. Outro aspecto que quando o Alexandre estava falando, e eu me lembrei da questão da pós-verdade.
né? E eu até escrevi um artigozinho sobre isso. A pós-verdade é impressionante, porque é uma mentira que o cara fala, mas é uma mentira que quem está do outro lado quer ouvir. Tá? E quem está do outro lado entende como verdade. Ele não consegue perceber que é uma pós-verdade. É uma mentira direcionada ao que ele deseja saber, ao que ele deseja reafirmar. Que é um fenômeno incrível e que merece um aprofundamento das fragilidades de como o cérebro humano funciona. Nós somos todos muito vulneráveis, né, por diversos motivos, mas também somos vulneráveis, tá, por uma questão de como o mecanismo que funciona o cérebro humano. Se você souber algum desses mecanismos, é muito fácil você enganar o cérebro humano e ele vai realmente por um caminho, como é o caminho da pós-verdade, dizendo, não, isso é claramente uma verdade. Mas eu já falei demais, Alexandre, parabéns, foi fantástico, de altíssimo nível. Tá? Obrigado. E perder ia ficar muito magoado, né, por ter perdido. Ainda bem que eu dei uma olhadinha antes, parabéns. E parabéns a Jalmi e voto pelo convite, Alexandre. Tá dentro dessa linha da interdisciplinaridade, o IPPP está ficando uma coisa fantástica. Você vem aqui, pode falar da língua portuguesa, do Procusto, tá? Ou pode falar das galáxias e também da questão biopsicofísica. Fantástico. É uma manhã de sábado riquíssima. Parabéns. Obrigado. Eu acho que eu posso comentar, né, Jalmi? Claro, é exatamente isso. Bem, Seus comentários em seguida. Obrigado. O Molina, ele colocou dois aspectos importantíssimos, né? E eu queria levantar um terceiro aspecto que também eu acho que vale a pena. A questão é que o mentiroso, ele cria um ambiente de mentira, né? Que você sabe que ele está mentindo, mas ele não sabe. E aí me parece que a gente cai assim muito no campo da psiquiatria, né? É mais ou menos são mundos paralelos, mundos paralelos. Eu já tive alguns episódios no qual o mentiroso mentia para mim, eu sabia que ele estava mentindo e eu não sabia que ele sabia que estava mentindo. Eu não sabia. Mas eu tinha plena convicção, né? Porque era mais ou menos o seguinte, um episódio muito, muito tolo, muito... eu estava numa fila de supermercado e uma moça que empurrava o carrinho na minha frente, ela bateu na pessoa da frente e pediu desculpas àquela pessoa e no curso da desculpa ela disse, não, porque me empurraram. Ora, não empurraram porque eu estava atrás dela e não tinha empurrado, né? Quer dizer, ela tinha mentido para justificar uma falha dela e ela fez aquilo como ela não pensou duas vezes, aquilo foi automático. E eu fiquei pensando, ora, será que ela pensa que eu empurrei? E aí eu fiz uma coisa interessante, né? Eu pedi desculpas a ela e ela aceitou. Ela não se sentiu mal, certo? Porque quando eu pedi desculpas a ela, estava na cara de, você está mentindo, né? Porque eu não bati em você. Mas ela aceitou desculpas. Ou seja, a vida do mentiroso é uma coisa complicada, tá certo? Mas aí ela usa a palavra no mundo dela, o que é uma coisa bastante... A pós-verdade é outra forma de manipulação da verdade, que é uma coisa interessante. Quer dizer, você começa a usar uma palavra e associa a algo que as pessoas querem ouvir. E no final, toda vez que você disser outra palavra, ela rejeita automaticamente. Por exemplo, se você começa a dizer... Vamos pegar aquele caso das Alemanhas, né? Se você começa a dizer que a Alemanha ocidental é a democrática, toda vez que você falar na Alemanha oriental, ela está associada ao comunismo. E como você, ao longo da vida, foi levado a acreditar que o comunismo é uma coisa ruim, que as pessoas comem criancinha, enfim, essas coisas todas, aí você começa a ter uma certa restrição. Então, a pós-verdade é uma coisa técnica. Ela é técnico, não é uma coisa assim, não é de momento, não. Ela é feita de forma racional, né? Você pega uma palavra,
associa aquela palavra a uma coisa boa, e no final, quando você usa outra palavra, as pessoas fazem a comparação, o contraste entre aquilo que ela associa a uma coisa boa e tudo aquilo que naquela primeira palavra é ruim. Isso é uma forma de você fazer a verdade. Agora, um terceiro aspecto que eu queria levantar, ainda aproveitando essa intervenção de Molina, é o linguajar médico. O linguajar médico é uma outra coisa interessantíssima, né? Porque a palavra é usada, é um outro vocabulário, e você eventualmente está dizendo coisas que as pessoas não entendem. Existe um termo chamado êxito letal. Êxito letal. Êxito letal parece que outro morreu. Então, como é que pode ser? Êxito letal. Não, como tá? Fulaninho. Estou muito feliz porque meu pai está em êxito letal. Mas seu pai morreu. Né? Quer dizer, é um linguajar especialíssimo que é usado pelos médicos, que talvez para abrandar algumas informações ou mesmo para fugir de certas contestações. As bulas dos remédios são muito interessantes, né? Porque a bula ela está ali porque é obrigatório ter, né? Mas as pessoas leem e poucos entendem, né? E eu depois queria, talvez a gente pudesse ter uma conversa sobre alguém que entende de como se dá nome a remédio, porque são nomes maravilhosos, né? Cada nome um tamanho que tem uma parte que é, sei lá, está vinculada à química, outra parte não está vinculada a nada, e no final você simplesmente não entende coisa alguma. Obrigado. Obrigado, Alexandre. O próximo é a inscrição Guaraci. Me permite uma tréplica rápida? Pois não, Molina. Só para um outro tipo de mentiroso na linha que Alexandre colocou, e que é o mentiroso genial, gênio da raça, eu gostaria de destacar que sabia que estava mentindo e dizia que era um grande mentiroso. É Ariano Suassuna. Tá? Você contaria uma história real sua, Ariano ia transformar a sua história para taperoar, ia melhorar muito a sua história, tá? E ia contar, tá? Nos seus textos, nas suas palestras, tá? Nas suas aulas de espetáculo, e eu, por exemplo, convivi mais intimamente com o Ariano, e ele contava 20 vezes e eu ria as 20 vezes, achava maravilhoso as 20 vezes. Né? Gênio da raça. Então, esse é um mentiroso que chega à beira da genialidade. E ele gostava de dizer que ele, da família, era o mentiroso mais fraco. E todos os irmãos mentiam muito melhor do que ele. Né? Mas ele fez o grande sucesso e se tornou reconhecidamente um gênio da raça. Né? Mas aí é aquele caso que a palavra chega no campo da arte, né? É arte criativa. Então aí não tem mentira. Aí simplesmente é o campo da ficção, tá certo? O cara já está usando a palavra de forma assim. E de fato, de todos. O Eloy, eu já, né, como escritor, algumas pessoas gostam muito do que eu escrevo. Mas uma das coisas mais antigas que eu fiquei mais orgulhoso foi quando um amigo que Walter conheceu bem, o Telino de Lacerda, eu lancei um livro chamado O Moinho, um romance. Quando ele me viu, ele disse: Alexandre, você é o maior mentiroso que eu conheço. Era porque ele tinha lido, ele sabia que o texto que eu tinha escrito era mentira, que lá é de ficção, mas quem lia não sabia se eu me referia a alguma coisa real ou não, mas é realmente, e de todos nós, seguramente o Ariano está entre os principais mentirosos da nossa história. O grande Ariano. Obrigado. Agora sim, por favor. Foi um prazer estar aqui presente com vocês. Estão me ouvindo bem? Bem. E antes dessa exposição, estava falando sobre longevidade. Então, tem um livro da Academia Russa de Ciências que mostra que agricultores chegavam a 140 anos naquela época. Então, essa longevidade tem múltiplos fatores, positivos e negativos. E o alcance da palavra. Eu, quando estava terminal, depois de 14 dias no MD Anderson, com minha filha,
3 médicos, inclusive o Dr. Summer da Inglaterra, foram bem taxativos. O senhor está terminal. Vamos dar uma quimioterapia experiencial, que aqui no Brasil não tinha o cisplatina. E se não houver, então você vai passar 4 meses interno, se não houver nenhuma melhora, paramos. Minha filha começou a chorar, eu acalentei-a e disse para os 3 médicos: senhores, eu estou no barco da vida, irei de lutar até uma fração do segundo em que a minha mente estiver sã, com muita fé em Deus, em mim mesmo e nos senhores. Eles apertaram a minha mão. E nesse percurso, em cada 4 meses que eu passava interno, davam um erro em mim. E os erros aumentando, e eu orando e tudo mais. Bem, na realidade não existem invenções, existem descobertas. E quando eu faço sempre uma anamnese, no meu consultório, na nossa clínica, vasculho tudo que o cliente tem e pelo olhar. O olhar é uma coisa importantíssima, porque existe um livro de Rael Rosenfield, O Corpo Fala. Então, tem um livro de um criminalista também, mostrando. Você matou sua esposa, quando você olha para o lado direito, para cima, está mentindo. Então, o olhar traduz a fidelidade do espírito da pessoa ou a infidelidade. E a palavra também evolui. Às vezes a pessoa usa palavras como: você foi tão ruim que Deus não levou. Ó, o que foi que eu fiz àquela pessoa que eu não sei, de ruindade? Então, às vezes, a inveja, o despeito, isso só faz evoluir. Quanto mais inveja alguém tiver de você, você tem qualidade. Então, reza, você ora pela pessoa para melhorar e vai evoluindo cada vez mais. E a inveja excita o aprimoramento eficaz e evolui. E, na realidade, tem até uma paródia sobre o Papa Pio XII, que chamaram-no para assistir o desfile de Gisele Bündchen. Do lado direito, um anjo bom, do lado esquerdo, um anjo mau. Aí ele ficou rubro. Aí o anjo bom fez pá, 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 pá. O anjo mau fez pá, 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 pá. Você veja, as mesmas expressões com sentidos completamente diferentes. E eu oro para as pessoas que me invejam, entendeu? Porque também têm defeitos, todos nós possuímos defeitos, né? Para que melhorem e evoluam para o bem da própria pessoa esse defeito. O alcance da palavra é muito profundo. E os check news também inventam muita coisa. É preciso ter muito cuidado com noticiários, como o próprio Alexandre falou. Porque em tudo que se diz é verdade. Às vezes são preenchimentos contraditórios para evoluir e prejudicar as pessoas. E despertar o medo. Segundo Napoleão Hill, nós possuímos 6 tipos de medo. O medo de empobrecer, o medo de ser denegrido, 2, o medo de perder o ente querido, 3, o medo de sofrer, 4, o medo de envelhecer, 5, e o medo de morrer. E aí, nessas pandemias que estão existindo, o medo destrói muitas pessoas, através das palavras, através da parte médica, que muitas vezes para poder se projetar. E finalizando, eu levei minha esposa a um grande médico conceituado, que era dificílimo marcar para ele. E depois que ela contou tudo, eu estava presente, ele analisou pelo computador o que ela já tinha possuído há 2 anos atrás, e não passou nada.
Ora, se nós somos seres mutantes, nós somos seres mutantes, tanto nos negócios, como no amor, né? Nós somos seres totalmente mutantes. Eu fiquei estranhando. Eu sei que é humano, não tem ninguém perfeito, mas não passou exames. Se basear em exames de 2 anos atrás. Só muita pessoa, quando passa de 60, o risco é maior. Então, eu procuro sempre, com muito amor, quando o cliente chega em minha cadeira, amá-los pela idade, como se fosse da minha família. Como da minha família, dar tudo que for possível àquela pessoa para melhorar, para ter positivismo e para curar. Para curar. E agradeço muito a exposição de Alexandre e gostaria que todos nós procurássemos pessoas assim que nos instruíssem, porque o saber ouvir é uma arte e o saber agir é muito mais arte ainda. Muito obrigado. Obrigado, Guaraci. Alexandre, seus comentários. Bom, primeiro quero agradecer muito essa forma como o Guaraci introduz um comentário dele, né? Uhum. E isso é ele levanta uma questão que veio à tona agora, e eu não sei exatamente até que ponto vai a escrita criativa, vai a literatura artística da informação que nos chegou, que aquela rede de hospitais da Prevent Senior lhe tratava alguns episódios terminais dos doentes que estavam recolhidos à UTI, dizendo que, da mesma forma que eu falei do êxito letal, lá eles falavam da alta celestial. Alta celestial era quando o doente deixava a UTI e o espírito dele alcançava uma nova dimensão, quer dizer, era a morte. Então a gente vê que a palavra ela vem sendo manipulada muito, né? Enfim, é aquilo que o Molina falou ainda agora, né? As pessoas, elas têm as qualidades e os defeitos. E muitas vezes, elas deixam que seus próprios defeitos norteiem. E defeito e qualidade são características que a gente nem sempre pode avaliar, né? Mas o fato é que, quando as pessoas disseram ao Guaraci que ele ia fazer um teste, ia servir de cobaia para um tratamento revolucionário talvez ele não tivesse tendo a dimensão daquilo que de fato estava sendo compreendido pelo Guaraci. Então, isso, mais uma vez, é o fato de se alguns que têm um conhecimento maior que outros usarem a palavra de forma não muito correta para iludir a boa-fé das pessoas. Ainda bem que Guaraci foi protegido por ele próprio e pelas forças que o protegem, e está aqui conosco contando as histórias. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. O próximo, aí eu fico na dúvida, é César, que está aí no... Talvez chega para facilitar a vida dele, talvez chegue já a vez dele aí, espero. Falta ativar o microfone. Não, está mudo, César. Falta ativar o microfone. Agora. Epa, não, voltou. Está mudo de novo. Me escutando agora? Agora. Bom dia a todos, agradecer a Alexandre pela palestra, bastante instigante. Primeiro, para mim, a verdade é o contrário da mentira. A mentira, e você mostra aquele fato mentiroso. Existe um fato contrário àquele, né? E aquele fato contrário demonstra realmente se opõe de forma robusta em relação ao fato mentiroso. Então, verdade, para mim, é o contrário da mentira. Uma coisa interessante que eu falo da Alexandre
ele falou na questão da palavra. Eu queria destacar aqui que existe a diferença de palavra e comunicação. A comunicação ela pode ser feita sem palavras. A expressão corporal, os símbolos e signos podem expressar a comunicação, passar uma mensagem, não necessariamente ter a existência da palavra. E essa questão da palavra como arma, né, no sentido de atender interesses, isso aí está no mundo desde que o mundo é mundo, né? E Tuchel, que assistiu o filme sobre ele na Netflix, ele fala justamente, Tuchel foi uma pessoa que realmente ele trouxe como arma de guerra a palavra, e pela palavra convenceu a Inglaterra a se manter firme, mesmo diante dos ataques, né, alemães. E, nesse sentido, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque, em relação à Alemanha Ocidental Oriental, como o Alexandre falou, quando o Muro de Berlim caiu, eu não vi ninguém passar do lado ocidental para o oriental, não. Eu vi o contrário. Vi muita gente do lado oriental passar para o lado ocidental. Então, eu acho que isso é uma verdade. Isso é um fato. Quando o muro caiu, eu não vi ninguém correndo da Alemanha oriental da Alemanha ocidental para oriental, não. Agora, ao contrário, eu vi muita gente correndo do lado oriental para o ocidental. Então, dos dois lados, algum dos lados tem alguma coisa ruim. E eu acho que a coisa ruim estava do lado oriental. Então, não dá para utilizar a palavra democracia, ficando esta Alemanha oriental como democrática. A Alemanha sai, esse da oriental correram tudo para o ocidental. E ninguém do lado ocidental correu para o oriental. Isso aí é um fato, não é verdade. É verdade. Então, aí que está. Aí que eu digo, então a verdade é o contrário da mentira. Então, existia uma mentira muito grande dizer que o regime da Alemanha Oriental, autoritário e comunista é bom. Não é. Se fosse bom, o povo não tinha passado. Na Venezuela, como em Cuba. Né? César, perdemos o seu som. Que coisa interessante. Logo não estava falando uma coisa tão interessante, né? Voltou agora. Escutando agora, até aqui onde vocês perderam o meu som? Não, uns 20 segundos, mais ou menos. Só Minha isso. fala, vocês lembram que eu falei? Você estava falando na questão da Alemanha oriental, né, que não tinha ninguém querendo vir da ocidental, né, para a oriental, né? Esse trecho. Isso, para mim, é um fato que comprova justamente a grande mentira em dizer que a Alemanha Oriental é uma coisa boa, para atender uma ideologia, quando, na verdade, o muro caiu, quem estava do lado da Alemanha Oriental não passou para o ocidental. Aliás, correu tudo para o lado ocidental. E quem estava do lado ocidental não quis ir para o lado oriental. Isso está em outros países ditatoriais. Então, a mentira, ela sempre vai ter perna curta. Um dia ela vai ser descoberta. E não adianta você tentar encobrir ou usar de eufemismo para tentar as pessoas de algo, de um fato real. Não adianta. Ela aparece à tona e aí, por questões de possibilidades e oportunidades, outras pessoas podem falar. Depois, quem diz as coisas de forma muito incisiva e contundente é cancelado, como eu tinha comentado anterior, e é perseguido, porque ele traz o quê? Fatos como esse da Alemanha, moda inquieta e desconforta uma estrutura que tem suas intenções que só Deus sabe quais são, né? Então,
Então, é isso que eu queria colocar. E enfatizando também a questão da comunicação. Perdemos agora, César, sua palavra agora, nesse momento. Voltou agora? Voltou. Voltou agora. A minha palavra, ainda bem que está sendo caçada, está sendo só interrompido por questões tecnológicas. Eu acho que você está mexendo aí com coisas que estão aí bloqueando de vez em quando essa palavra. Não tem isso não, não tem isso não. Então, voltando aqui. Então, a palavra, que é o cerne da palestra de Alexandre, ela veio muito depois da comunicação. Porque a palavra veio primeiro, mas antes do homem se comunicar através da palavra, ele se comunicava através de desenhos, né? Era rupestre, aqueles desenhos, ele passava a comunicação. Então, a comunicação, para mim, é um instituto e a palavra é outro. E é verdade que a palavra ela pode ser manipulada por interesses, porém, esses interesses, se forem montados de forma mentirosa, um dia aparece. Um dia aparece a palavra, a mentira tem perna curta. Não adianta você querer esconder algo que um dia aparece. Exatamente. Só relembrando que eu disse no começo, a verdade para mim é o contrário da mentira. Muito obrigado, agradeço, Alexandre, pela participação e pela palestra. Bom, Obrigado, César. Eu não sei, eu acho que César foi muito. Eu acho que ele usou assim, muito de uma figuração para dizer que a verdade é o inverso da mentira. Porque às vezes existe um vasto campo entre uma coisa e outra. Por exemplo, uma mãe, quando vai levar o filhinho para tomar a vacina, aí o filhinho vai doer, e a mãe abre um sorriso, dá um beijinho nela e diz: não vai, meu filho. Porque ela sabe que talvez. Né? E aí o menino toma a injeção, né? Abre um berreiro porque doeu, e a mãe vai dar um beijinho e diz: não vai doer mais. Né? E o menino sente aquela sensação de carinho. Eu pergunto: será que aquela mãe estava mentindo quando disse que não ia doer? Acho que não, não é? Quer dizer, existe entre um extremo e outro diversos meio termos. E mais ainda, eu repito, é que existe uma distância muito tênue, um limiar o limiar entre a verdade e a mentira muitas vezes existem muitas superposições. E você falou muito bem, usou uma palavra muito boa, que é a questão do eufemismo, né? Então, o eufemismo, ele, de fato, ele procura mascarar alguma coisa, mas não significa que seja verdade ou mentira, é apenas que é um eufemismo. Os religiosos, e no nosso grupo, eu acredito que tem poucos religiosos, eles têm o ideal de coisa boa, da gente, principalmente dos religiosos, é o céu. Né? Então, tudo que é bom é o céu. Né? Um ambiente de amor, um ambiente de delícias, um ambiente de fartura, o céu é o céu. E o céu não é democrático. O céu é uma estrutura autoritária, onde quem manda é Deus. Não tem eleição no céu. Então, com isso eu quero dizer que o fato de ser bom ou ruim não significa que quem está mandando se é um autoritário ou não, porque, eu repito, né, o céu é o ideal de coisa boa, e o céu não é democrático. O céu é autoritário, extremamente autoritário. A última pessoa que tentou contestar a autoridade de Deus foi expulso do céu, foi para o inferno, né, que é o demônio, né, Lúcifer. Eu acho que, então, isso diz muita coisa. Agora, eu insisto, a questão da manipulação da palavra. Certo ou errado, e não quer dizer somente que os bons estejam manipulando e os ruins estejam manipulando. Todos manipulam. Depende muito do interesse de cada um deles e do poder que tem para manipular. Eu só queria acrescentar na minha fala o seguinte, por gentileza. É o seguinte, uma coisa muito interessante, a literatura infantil, foi tocada aí nos escritores. A maior mentira que tem é a história de Pinóquio. Como é que você diz que, se você mentiu, seu nariz cresce, chega para a criança e fala assim: você mentiu, viu? Se você mentiu, seu nariz cresce. Aí o menino vira para o pai e diz assim: você está mentindo, isso é mentira, porque seu nariz cresceu.
Então, veja só, e em relação à vacina, na minha casa, eu sempre tenho meu filho, olha, vai doer um pouco, mas você vai ir forte, respirar fundo e aguentar. Mas o meu filho está aqui testemunhando isso, ele disse mais para mim. Mas eu digo ele aqui testemunhando. Ele aqui, mas ele vai doer, eu não digo que não vai doer. Eu digo que vai doer, mas é uma dor suportável, você respira fundo e suporta, e aguenta. Então, eu acho que a literatura dos escritores, que foi citado aí como um dos utilizadores da palavra, já começa uma mentira muito grande. Tem mentira maior que Papai Noel? Eu também estou mentira. Tem mentira maior que Pinóquio? Não minta que se você crescer, se você mentir, seu nariz cresce. É uma mentira. Então, já fazem esse tipo de coisa na cabeça das crianças, entendeu? Então, isso serve a alguém. Em relação à questão do céu ser autoritário, eu discordo, meu amigo, porque para mim céu não tem essa questão de autoritarismo, não. Céu é merecimento, né? É merecimento. Uns vão merecer estar lá, dependendo do que fazem aqui, e outros não vão merecer estar lá. Porque você querer trazer a estrutura sistêmica política eleitoral para eleger Deus, eu acho que é um pouco de ousadia não, do céu. As coisas do céu a gente nem domina nem sabe, mas Deus sabe. É porque Deus está em todo lugar. Eu acho que o demônio não está em todo lugar, ele está em alguns lugares. Essa é a questão que eu queria colocar em relação a Pinóquio. Muito obrigado. E agora eu vou aguardar se Alexandre tem alguma coisa a falar sobre o nosso... Não. Tem não. Mas depois eu vou me retirar. Desejo um final de semana a todos, que eu já estou quase próximo aqui de fazer o exame. Eu só tenho um comentário, viu, César? Não, pois não. Não chore não na vacina, né? A vacina é o exame do cotonete. Ah, Eu já fiz mais de 4 vezes, e Heitor já fez 4 vezes. E minha namorada fez 3 vezes, eu acho. Um abraço a todos. Muito obrigado por tudo. muito bem. Vai doer não, viu? Pode ficar tranquilo. Jalmi, Nossa, pois não, agora sim. só tem um assunto interessante. Vou dar uma paciente. Estudei o grau do psique dos pacientes. Eu uso uma pasta anestésica na região. Eu uso um movimento brusco. Já estudei muito sobre a dor. A dor específica de cada ser humano. Então eu faço um movimento e vou dizer a ele que ele vai sentir uma dilatação do tecido, que é muito simples. E a pessoa, 90%, não sente nada. Eu fico bem lentamente distribuindo o líquido e movimentando bruscamente. No movimento brusco ilude o paciente e o sucesso da anestesia se projeta. É uma técnica que eu descobri e é eficiente em grande parte, 90%. Somente isso. Obrigado, agora sim. Muito esclarecedor esse seu comentário. O próximo é Camilo, por favor. Está me ouvindo? Bem. Está ouvindo? Sim. Olha, quanto à palavra, uma palavra não guarda o seu sentido etimológico por toda a vida. Ou melhor, primeiro eu quero agradecer aqui a Alexandre, porque ele, pelas suas colocações, ele falou muito bem da palavra, mostrou que a palavra também tem variante e falou uma coisa muito importante, aliás, 2 coisas muito importantes, e eu vou citar a seguir. A palavra manga, pelas suas variantes, e a palavra como verdade. Então, como já falei, uma palavra não guarda seu sentido etimológico por toda a vida.
tem a questão semântica, e aí está a variante da palavra. A língua se subdivide em palavra, vocábulo e termo. Palavra é aquilo que contém a ideia. A palavra, encerrando uma ideia ou representando um objeto, tem para nós a mesma peculiaridade de sinalizar uma realidade concreta. Esta é a palavra. Vocábulo é qualquer elemento sonoro, oral, significativo que entra na constituição do léxico de uma língua. Como disse Alexandre, manga. Manga, fruto da anacardiácea. Manga, do verbo mangar. Manga, de candinheiro. Manga, de camisa, de paletó. São o mesmo vocábulo, manga, mas não a mesma palavra. Então, está aí a variante. E termo é a expressão que entra na composição de arte, ofício e ciência. Termos médicos, termos jurídicos, termos filosóficos, são termos filológicos e empregamos ordinariamente quando pensamos na palavra como um elemento estrutural da oração da frase. Esta é, ou seja, aqui estão as variantes da palavra. Palavra, vocábulo e termos, nós temos como uma coisa só. Mas, quando classificamos, vamos ver que a palavra tem essas variantes. Trotsky se mostrou capaz de derrubar o império apenas com a sua eloquência. Antônio Vieira falava muito bem, mas às vezes não entrava bem a palavra, né, em suas retóricas. E, assim, quanto à questão do céu não ser democrático, então, aquele da verdade que contestar, que quer aparecer como liderança no céu, então é banido do céu, aí torna-se o anjo caído e está aqui agindo arbitrariamente por delegação de Beelzebub. São os anjos caídos. Bom, é isso aí. Parabéns, Alexandre. Você demonstrou e me trouxe a também esclarecer essa questão. Muito obrigado. Obrigado, Camilo. Alexandre, quer comentar algo? Eu só quero dizer que quando eu fiz aquela referência ao céu, não teve nenhuma intenção, de forma nenhuma, não quero dizer que não sou sequer religioso, né? Mas é que nós temos como, de modo geral as pessoas têm, como o bem supremo, né? Um local de grande satisfação, né? Onde tudo dá certo, tá tudo certinho, né? Os maus vão para o inferno e os bons vão para o céu, como um prêmio. E quando eu falei que ninguém manda no céu é Deus, e a gente nunca ouviu falar em eleição para Deus, sempre é Deus, né? Eu quis somente dizer o seguinte, que com relação à democracia, eu não quis emitir nenhum juízo de valor, né? Porque não é o caso, né? Existem ambientes que são autoritários, são muito bons, é o caso do céu, e ambientes são democráticos, como, por exemplo,
a República Democrática Alemã, que era a República Oriental, né, que, como bem foi dito, não era um lado bom. Tanto assim que quando caiu o muro, as pessoas correram somente para um lado, não foi para o outro. Então foi nesse sentido de que eu não estava emitindo nenhum juízo de valor em relação àquela palavra. Né? Mas, não tenho, mas muito obrigado pela chance de voltar a falar disso. E eu insisto, no céu não há eleição. No céu não há eleição. Quem ousou contestar a autoridade de Deus foi expulso como um terrorista, como um subversivo, enfim. Né? Mas não sou eu, não tem nada a ver com isso. Enfim, obrigado. Não fomos nós que criamos os anjos caídos, né? Pois é. Mas o próximo é Walter, pela descrição. Bem, inicialmente, eu queria parabenizar o Alexandre pela oportunidade do tema que ele domina com muita facilidade, porque, acima de tudo, Alexandre é um escritor. Não quer dizer que ele não seja um engenheiro. Ele faz da escrita uma engenharia. Essa é que é a verdade. E uma engenharia que tem uma forma de arquitetura da frase. Tudo isso é muito importante para transmitir as suas ideias e, naturalmente, as suas ficções. Porque o romancista, ele cria realidades alternativas, né, onde muitas pessoas embarcam como se fosse uma realidade que agrada muito mais do que aquela realidade física. Falou-se também, e não só Alexandre, mas os outros, sobre a questão política. Eu não falo em política. Eu quero dizer, política não é ciência. Qual é o objeto da política? A busca do poder. A busca do poder não é ciência. Então, falar um cientista político é uma farsa. Não há cientista político. Porque o político quer o poder. Trabalhar para o povo é uma ficção. Então, na verdade, trabalha para ele mesmo, para se projetar, né? E para, se possível, enriquecer. Então, eu não vejo política como ciência. E muito menos política partidária. Para mim, tudo é a mesma coisa. Direita e esquerda, o objetivo é o mesmo. O poder e ficar nele até quanto puder. E usando, agora vem o tempo, a mentira como a arma predileta para, naturalmente, convencer o povo de que quem está no poder está com a razão. Mas vamos deixar esse assunto, que é muito negro, né? E entrar no que disse Alexandre. Primeiro, quem veio antes da comunicação? A palavra ou o gesto? A sociologia mostra que são gestos. As pessoas começaram a se comunicar gesticulando, como alguns animais ainda fazem, gesticulam, não tem a linguagem falada. Então, na religião, não. No princípio, era o verbo. Não estou defendendo minha religião. Mas estou falando de que, na religião judaica, Deus criou o mundo com a palavra. Faça-se a luz, e a luz foi feita. Então, na verdade, a palavra, ela pode ser escrita e pode ser expressa oralmente. É claro que a palavra oral tem mais força do que a palavra escrita, porque vai variar muito
pela semântica, como lembrou agora o Antônio Camilo, como também pela entonação da voz, pelo carisma do orador. Ele é capaz de manipular a plateia, seduzir, informar e desinformar. Então, aí está o perigo da palavra. A palavra pode até curar e, no entanto, pode matar. Eu lembro uma passagem daquele personagem famoso, Amigo da Onça. Ele visita uma pessoa muito doente, terminal, aí disse assim, moribundozinho, não é? Usou a verdade, né? Mas uma verdade dolorosa. É por isso que a palavra não só cura, mas também pode matar. Porque ela induz a uma modificação profunda no psiquismo das pessoas. Então, consequentemente, o escritor, ele é um sedutor, principalmente o poeta, porque o poeta usa de imagens para criar a sua própria solução. Em poesia não há verdade, em poesia há beleza. Por quê? O que é a verdade? Jesus disse, eu sou a verdade e a vida, mas quando Pôncio Pilatos perguntou a ele, o que é a verdade? Ele ficou calado. Era a hora de explicar a Pilatos o que era a verdade, mas ele não explicou. Agora, o que é difícil saber é Pilatos não conhecia a linguagem de Jesus. Jesus não falava latim. Como é que eles se comunicaram? Só para telepatia. Então, veja, o que é importante não é só a palavra, é a sua semântica, que ela varia de conformidade com a situação. Uma palavra, numa determinada situação, tem um sentido, tem um significado, noutra tem um significado diferente. Na mudança de geração, ela pode mudar completamente de sentido. Hoje, olha, o que é galera? Galera era um barco, quando se levava para o prisioneiro, falava assim, oi, galera! Não tinha galera nenhuma, galera ali era o pessoal que estava presente, galera. E assim, muitas mudanças na semântica da palavra. Outra coisa interessante também é a palavra, por exemplo, dita, tem uma conotação mágica. Na filosofia oriental, até mesmo na religião oriental, há uma palavra que tem que ver a poderia produzir fenômenos interessantes. Mas é verdade. Porque a religião, como a literatura, também cria mitos. Ora, a própria ciência também cria mitos. Não vamos endeusar a ciência, não. Nós temos aí universo paralelo. Não há nenhuma prova de universo paralelo. Não é especulação matemática. E a matemática não explica a realidade. É uma linguagem, como outra qualquer, uma linguagem literária. Só que não tem semântica. É a única vantagem. A matemática não tem semântica. Ela não muda a sua estrutura. Então, Alexandre, você trouxe um tema muito interessante. Né? E eu parabenizo pela maneira como você expôs o seu pensamento. Espero que os outros possam também, na segunda parte, trazer novos. Bom, eu vou fazer um rápido comentário. Na realidade, Walter, eu não, da minha parte, por exemplo, eu não quis, em momento algum, introduzir elementos políticos nesses meus comentários. Eu disse apenas que as manipulações da palavra, em princípio, elas têm um propósito de conquista de poder.
que naturalmente pode ser poder político, pode ser poder militar. Eu lembro, por exemplo, a manipulação da palavra que foi feita para justificar a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, né? Então, de uma hora para outra, os Estados Unidos, incluindo com a participação de figuras importantíssimas da estrutura política norte-americana, como, por exemplo, o próprio presidente Bush, o secretário de Estado Colin Powell, que foi à ONU defender mentiras. Então, quando eu falei a manipulação da palavra, foi nesse sentido. Mas isso nós citamos exemplos da política, mas também podemos citar exemplos da própria convivência. Bom, só tem rapaz aqui, né? Não tem nenhuma moça. Então, vou dar um exemplo. Um exemplo que está em música, está em poema, tá certo? Que só depois de casar, né? E aí o cara vai e promete casar porque quer alguma coisa, né? E, na verdade, ele queria só aquela coisa, o casamento vem depois ou não, não é? Então, eu só vou com você se você disser que me ama. E o cara que quer aquilo, ele diz que ama, né? E, na realidade, ele usou aquela palavra como um embuste, né? Ele usou a palavra casamento como um embuste também. Então, na realidade, a manipulação da palavra ela pode se dar em diversas perspectivas. E eu insisto, só quem não manipula a palavra, em princípio, são os escritores de literatura artística, porque, em princípio, o que eles fazem já é mentira. Quer dizer, ele não tem que justificar nada. Ele pode dizer que vai ao Recife e pega um cometa para ir para o Recife. Na realidade, ele não vai pegar o cometa não, porque o Recife já está ali. Ele pode dizer que vai prometer a lua para dar a lua para a amada. Ele sabe que não pode dar a lua, mas ele diz isso. Quer dizer, no âmbito da literatura artística, não há mentira, porque a mentira já faz parte da literatura artística. Foi nisso que eu falei, e realmente a manipulação da história e da palavra são coisas que são useiras e vezeiras como instrumentos de trabalho para os grandes conquistadores, os grandes e pequenos também. Inclusive, Alexandre, a palavra mesmo de respeito ao... Mas desde quando o povo governou? Isso é uma fantasia. Então, se diz, a igualdade para tudo. Não há igualdade para tudo. Tá certo. A lei garante nada. Agora, demo também pode ser governo dos demônios, né? Não tem a demonologia? Então, pode ser o democrata, seria o governo dos demônios. Obrigado, Walter e Alexandre. Agora é minha inscrição. Agora eu me inscrevo, né, para terminar aqui essa primeira rodada. E meus comentários, e depois eu queria a réplica de Alexandre, é sobre essa questão dos papéis, né? Então, você falou muito bem, né? Uma coisa assim importantíssima. O jornalista ele tem que estar atento aos fatos. Então o papel do jornalista, tá certo? Ele não pode distorcer os fatos. Isso, em princípio, embora a gente veja que isso ocorre com frequência, né? Então, distorcer os fatos, todo mundo tem seus vieses, né? Mas há né, em muitos órgãos de imprensa, e não só no Brasil e tudo, né, uma distorção dos fatos, e o papel do jornalista é se ater aos fatos. A outra questão também que você colocou com muita propriedade, né, é o publicitário, né, a publicidade, né, ele está a serviço do marketing, e hoje é muito importante quando você vê uma revista, vê uma determinada propaganda no meio de televisão ou outro, ele dizer informe publicitário. Então, quer dizer, quando tem informe publicitário, você está alerta já que aquilo ali, ele está, né, dando um determinado enfoque, como você falou, ele vai ressaltar, né, a maioria das vezes, a qualidade de determinado produto, a qualidade de determinada venda, né? Ele quer vender, em tese, algo, promover algo, né, fazer uma publicidade de algo, seja um produto de consumo, seja uma questão de um bem maior, uma casa, um loteamento, um automóvel, o que seja.
E a outra questão é a liberdade, né? O escritor que ele tem a ficção, né? Ele tem a liberdade, né, de escrever, né? É como a Paulina colocou, né? Assim que ninguém coloca. A Ariano era um grande mentiroso, né? Então tem uns causos dele, né? Que são assim famosos e engraçadíssimos, né? Um verdadeiro talento, né? Em promover, né? Aqueles causos. E hoje a gente tem uma dificuldade pela mídia cada vez mais rápida. Esses papéis, ele às vezes são misturados. Um youtuber da vida, né? Qualquer dia. Então, ele está sendo jornalista, ele está sendo publicitário, ele está sendo escritor, né? Ou tudo isso, né? Ao mesmo tempo. Então, a gente hoje tem uma dificuldade, né? Assim, pela rapidez e pelos meios de comunicação, de você, né? Saber qual é o papel, onde está a verdade, onde está o alcance, né? Da palavra, né? Nessas questões hoje com os meios, né? Rápido. Você tem o Instagram, né? Você tem o Facebook, né? Você tem os canais do YouTube, né? Que as pessoas, né? Cada vez são mais frequentes, né? E aí onde está o alcance dessa palavra? Então a gente tem uma dificuldade hoje pela multiplicidade, né? Hoje a gente é bombardeado, né? Por uma quantidade, né, de informações, e agora existem as mídias sociais através dos meios, o WhatsApp, né, é um meio rápido, o Telegram, né, também é outro. Então são meios assim que a gente tem que meio, né, já está uma coisa lenta, né, já está uma coisa mais para as coisas formais, né, assim, coisas que tem que exigem uma leitura maior, né. Então, hoje as coisas são muito rápidas e o papel, né? A gente tem hoje essa confusão dos papéis, né? Então, tem a questão das fake news, né? Hoje estamos preocupados com fake news. Aí você falou, puxa, eu estou divulgando uma notícia e para mim é verdade, mas depois, mais na frente, ela se mostra que era uma mentira, né? Então, aí tem coisas assim que, né, a gente, hoje, essa velocidade e a dificuldade de identificação dos papéis. Então, era isso que eu queria, assim, comentar. Perfeito. Jomim, o que você coloca assim, é muito importante, porque a gente, às vezes, nós ficamos confusos em relação ao propósito do outro, né? Qual o propósito do outro? Aquele que fala, aquele que usa a palavra. Então, isso existe também a questão da honestidade de propósitos. Nós temos, eu estou lendo um livro agora, que é um livro exatamente que trata da manipulação da palavra, chamada Fábrica de Mentiras. É um livro que fala é um livro escrito em 70 e pouco, que ele fala de um jornal alemão, que, no dizer do autor, era uma fábrica de mentiras. Quer dizer, ele usava o jornalismo para mentir, para alcançar determinado propósito. Então, você vê, por exemplo, hoje em dia, um determinado grupo político no Brasil diz que não se pode ouvir a Globo, porque Globo é lixo. Um outro grupo diz que não pode ouvir os outros porque são manipulados. Então, nós estamos diante realmente de uma grande confusão, que nós não sabemos quem é quem. E aí vai ser exatamente vai ser o critério de cada um de nós que vai perceber o alcance de cada uma e o propósito e o objetivo de cada um dos organismos. E isso não é novo. Eu me referi a um livro que foi escrito na década de 70, A Fábrica de Mentiras. Era um documentário sobre um jornal europeu. Não é? Quer dizer, naquele tempo já, o cara usando, e aquilo que foi dito aqui, a mentira vem sendo usada desde o início, a mentira como instrumento com arma, né? Desde o começo dos tempos, que vem sendo usada como mentira. Com relação a palavra na publicidade, ela tem... O marketing nem sempre é um marketing positivo. Eventualmente, a gente quer desestimular o consumo de algum bem e começa a falar mal dele.
Eu li uma notícia que foi notícia mais engraçada recentemente, não sei, talvez Molina sabe de alguma coisa, se existe algum fundo científico, se existe algum fundo, mas é que uma determinada pessoa, um determinado homem, foi infectado pela Covid, teve a doença, pelo coronavírus, teve a Covid, e o pênis reduziu em 4 centímetros. E aí uma moça comentava, então agora que nenhum homem vai querer mais ter a Covid, né? Porque como instrumento de masculinidade as pessoas entendem que o tamanho do pênis é uma coisa muito importante, né? E aí, será que aquilo foi propaganda ou foi notícia? Eu não sei se foi uma publicidade negativa da Covid, né, para estimular as pessoas a terem mais cuidado, né, ou não. Mas o fato é que, como você diz, o único campo que está previamente perdoado de toda e qualquer mentira é o campo da ficção, é o campo da literatura artística. Esses podem mentir sem medo. Esses podem mentir porque todos já sabem que é mentira. Aqueles que mentem no exercício da publicidade, eles caem no campo da propaganda enganosa. E há um órgão, esse órgão da sociedade civil, que cuida disso. Não sei se ele é eficaz, mas a propaganda enganosa é uma coisa que é combatida pelas próprias agências de publicidade. Agora, no jornalismo, isso vai ser complicado, porque a gente sabe que as pessoas usam mentira em função, eles praticam mais o que se chama fazem assessoria de imprensa. Então, não fazem jornalismo. E é difícil, de fato, se já é difícil distinguir entre a verdade e a mentira, imagine a dificuldade que é trabalhar com a verdade, e a verdade com todas essas sutilezas que eu falei, num campo em que os órgãos dependem do papel da propaganda, das empresas que fazem propaganda, das próprias agências de publicidade que encaminham as propagandas, dos interesses dos interessados. É muito difícil. Depende de cada um de nós descobrir, distinguir, aceitar exatamente o que está vendo. Ou não, exatamente. Aceitar ou não, conforme o Guaraci falou, o que está ouvindo. Mas é como você diz, é muito difícil mesmo, não é fácil, não. Obrigado, Alexandre, pelos comentários. Terminamos a primeira rodada, né? Não sei se tem mais alguém que quer fazer. O Camilo levantou a mão, uma colocação, para a gente dar prosseguimento. Pois não, Camilo? Está ouvindo? Sim. Olha, quanto à questão da publicidade, da comunicação, a indústria cultural tolhe a consciência das massas. A civilização tecnológica descobriu o fato de transformar as relações de causa e efeito em mercadoria. Cada produto anunciado pela propaganda se proclama causa de um efeito desejado pelo comprador. As relações causais não exigem o exercício da reflexão. Nós, ao nível do hábito, os automatismos do costume, enquanto as coisas funcionam na sequência, nós simplesmente as adotamos como fato. E é fato. Acabou. Inclusive, até a criminalidade também é um fato. E as coisas são assim, daí as mentiras. Porque o mentiroso, ele acredita na mentira que prega, mas nem por isso desconhece a verdade que busca ocultar. Ele tem consciência daquilo que oculta, não desconhece os motivos dos seus atos, nem das causas que o levaram a agir. Apenas se refugia numa máscara para não assumir a sua intimidade. E essas pessoas só podem ser desmascaradas
através de um psicanalista que diz fazer uma redução, etc. Aí vem as perguntas teleológicas, não é? E as respostas obtidas, elas são, ou melhor, aquelas mentiras, elas são transformadas na verdade subrepticiamente pelo bom psicanalista. Aí ele diz que fez uma redução, ele falou coisa do outro mundo e tal, que ele não sabia. Não, mentira. Ele sabia de tudo. Ele entregou o ouro ao bandido. Muito obrigado. Obrigado, Camilo. E a Alexandre? Camilo, você permite uma parte? O João Mir. Pois não. Agora sim também. O mentiroso compulsivo, doentio, e o Camilo, ele engana, inclusive, o psicanalista, e tem o maior prazer inconsciente de estar enganando o psicanalista. Ele manipula o próprio psicanalista. É um problema. É uma doença gravíssima. Manipula o psicanalista. Eu conheço casos. Manipula o psicanalista. Outra parte de... Obrigado, outra parte de Guaraci. Tem uma boa memória, porque as questões subreptícias faz ele entregar, sem se dar conta de nada, ele entrega tudo aquilo em forma de verdade, aquela mentira. A não ser se não for um bom psicanalista, mas se for, provavelmente vai obter a verdade sem aquele mentiroso se dar conta. Camilo, eu vou dizer uma coisa. Nessa minha experiência recente com as duas últimas pessoas que me levaram a ler um pouco mais, é impressionante. É muito difícil. É muito difícil. E foi uma surpresa descobrir artigos científicos sobre isso. A mentira começa a ser tão bem elaborada e há um desenvolvimento cerebral, realmente há um desenvolvimento cerebral, tá, que fica muito difícil. Eu acho um desafio científico, além de social, psicológico, etc. Mas era só um comentário, Camilo. Eu acho que um bom psicanalista talvez ele consiga perceber, tá? Mas alguns casos não são fáceis. Obrigado, Camilo. Muito obrigado. Obrigado você. Bom, a palavra ela é usada como instrumento, inclusive pelos mentirosos, e sempre pretende atingir um objetivo. E a mentira, ela é tanto mais eficaz quanto maior é a autoridade daquele que profere a palavra. Eu vou citar dois casos que aparentemente têm alguma coisa a ver com política, mas não tem. Eu quero citar o caso de mentiras que foram colocadas por pessoas importantes e que foram respondidas por pessoas importantes. Está aí uma confusão. Sem nenhum juízo de valor, mas até porque não é o interesse e não é o caso, e também não é ambiente para a gente conversar isso. Mas, recentemente, o presidente Jair Bolsonaro, ele usando palavras faladas, que, como o Walter falou, e o Camilo também, tem uma força enorme, a palavra falada, ela tem muita força pela entonação, ele questionou a honorabilidade de uma agência governamental, a Anvisa, que é presidida por um almirante Barra Torres. E o almirante foi a público e questionou o presidente. Então, note, na cabeça da gente, somos simples mortais, né? Somos simples pessoas, não temos nada. O presidente da República discute com um almirante em torno do uso de uma palavra, né? Que é a palavra que questiona a honorabilidade, né? Questiona a honestidade do outro. Coisa muito séria, muito grave mesmo. Mas eu queria usar um outro exemplo. E vou evocar mais uma vez uma figura que foi trazida a essa conversa pelo Molina, que é a figura do nosso queridíssimo e inesquecível Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna, ele disse, numa das aulas de espetáculo dele, que depois que foi criado Hollywood, os norte-americanos precisaram gastar menos bala para conquistar as suas posições. E aí eu comecei a pensar muito nisso, né? Mas aí eu lembro que as pessoas que assistiram ou que assistem aquela série infantil Flintstone,
daqui a pouco vai pensar que o homem pré-histórico falava inglês. Porque o Fred Flint fala inglês, ele é dublado em português, mas ele fala inglês, a língua de origem é o inglês. E aqueles que assistiram às primeiras filmes, as películas da Semana Santa, de Paixão de Cristo, também se convenceram que Jesus Cristo falava inglês, porque é a língua que Hollywood colocou na boca do Jesus Cristo e do Flintstone. Então, note a força da palavra. A palavra, olha, ninguém pode imaginar o poder da palavra. E quando eu falo assim, poder da palavra, não é naquele sentido esotérico, não é isso, não. O poder material mesmo, de fazer com que as pessoas façam ou deixem de fazer aquilo que interessa a alguém. Ou seja, a palavra como instrumento de poder. E eu insisto, talvez até para concluir, só quem está livre para mentir impunemente é o escritor de literatura artística. Os poetas, os romancistas, os contistas. Esses podem mentir porque faz parte do ofício deles a mentira. Obrigado. Guaraci, por favor, a sua vez. Veja bem, uma coisa importante. Existem no mundo nós chamamos de prêmio Nobel. A lobotomia de Edgar Muniz, português, recebeu um prêmio. Hoje é um crime. Olha, foi uma verdade e que depois transformou-se em inverdade. A sangria, teve um presidente dos Estados Unidos que morreu, hoje é proibido, tem que ganhar o prêmio Nobel. Então, tudo na vida, em nossa vida terráquea, é mutante. Nos negócios, nas amizades e principalmente no amor. O saber dar e receber. Saber dar e receber. Então veja como é delicado a palavra verdade e a palavra mentira. O sucesso e um sucesso na ciência e em tudo que nós praticamos, devemos sempre caminhar pelo lado positivo, respeitando, não guardando rancores, remorsos e tudo mais. Isso é muito importante e delicadíssimo em todas as áreas de conhecimento. Muito obrigado. Obrigado, Guaraci, pelas palavras. Se não tiver mais inscritos, aí eu passo a palavra para Alexandre para os comentários finais. Bom, mais uma vez eu quero agradecer o convite e dizer que esse grupo é o que existe de melhor nas relações humanas aqui na nossa Terra. A gente consegue juntar um grupo de pessoas com uma formação acadêmica, pessoal, extremamente aprimorada, que não só empresta o conhecimento no ramo ao qual se dedica o grupo, que são as pesquisas psicobiofísicas, mas também se dá a generosidade de ouvir os outros saberes. E, nessa perspectiva, eu não só me beneficio nas reuniões que eu participo com o grupo, e mais uma vez eu fico agradecido, mas também fico extremamente orgulhoso de vocês terem me dado a chance de falar sobre um assunto que eu acho que é importante, no caso, a palavra e suas implicações. Muito obrigado mais uma vez. Aqueles que introduziram assuntos novos, eu fico muito agradecido. Eu passei para o Zap de Jaumir 3 pequenos opúsculos que tratam desses temas. Eu recebi e vou divulgar, viu, com o grupo, viu? Obrigado, Alexandre. Já viu, né? Bom, que tratam, e eu acho que realmente que a palavra ela pode ser usada como um instrumento de manipulação, e a gente deve ter muito cuidado com ela. Não apenas com os mentirosos que Aurélio Molina falou, mas também com os maliciosos que a usam de forma criminosa como instrumento de conquista, de poder e de fazer coisas que não são boas para a coletividade. Obrigado. Muito obrigado. Eu não sei se Walter quer fazer alguma colocação, mas sábado que vem, sempre às 9h30, estaremos aqui com outra apresentação no Instituto.
Então, vamos aterrissar. Então, aterrissamos agora. Muito obrigado, pessoal. Né? Muito bom, Alexandre. Obrigado mais uma vez. Boa aterrissagem para todos. Obrigado. Até logo. Um abraço a todo mundo. Obrigado, Tchau, tchau. obrigado a todos. Muita saúde e prosperidade Obrigado, para Jamil. todos. Obrigado a Bom todos. final de semana. Obrigado. Até logo. Um abraço. Para todos nós, para todos nós. Até mais. Bom, Tchau. até sábado.